Os direitos fundamentais são os direitos que são reconhecidos pela ordem constitucional vigente e que representam o básico necessário para uma vida digna em sociedade, como é o caso do direito à vida, do direito à liberdade e do direito à segurança. A Constituição classifica os direitos fundamentais da seguinte forma: direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Note que a própria Constituição prevê a existência de direitos e garantias fundamentais, de modo que é necessário saber diferenciar os direitos fundamentais e as garantias fundamentais. Apesar de realmente existir uma diferença técnica entre essas expressões, fato é que muitas vezes direitos e garantias fundamentais são utilizados como sinônimos pela doutrina. Os direitos fundamentais, como é o caso do direito à igualdade, possuem a natureza declaratória, pois declaram um direito, ou seja, enunciam um direito. Por outro lado, as garantias fundamentais são instrumentos criados pela ordem constitucional para assegurar esses direitos fundamentais, tendo, portanto, natureza assecuratória, ou seja, são instrumentos destinados a garantir os direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à liberdade é um direito fundamental. E esse direito à liberdade se manifesta das mais variadas formas, como a liberdade de ir e vir para onde desejar, ou mesmo a liberdade de se expressar como você bem entender. Paralelamente a esse direito à liberdade, que é o direito fundamental, a Constituição estabelece algumas garantias, como por exemplo ao estabelecer que é livre a manifestação do pensamento, de modo que a Constituição garante que o indivíduo possa se expressar livremente, sendo essa, portanto, uma das garantias fundamentais que asseguram o direito fundamental de liberdade. É importante compreender, então, que os direitos fundamentais têm natureza declaratória e as garantias fundamentais têm natureza assecuratória. Ainda sobre as garantias fundamentais, note que a Constituição prevê algumas ações judiciais que existem com um propósito claro de permitir que o indivíduo possa recorrer ao judiciário para garantir a observância de seu direito fundamental. Por exemplo, a Constituição prevê o habeas corpus como uma ação judicial que pode ser ajuizada sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade ou abuso de poder. Em outras palavras, o habeas corpus é a ação judicial prevista pela Constituição para garantir a liberdade de locomoção do indivíduo, o que significa que o habeas corpus é uma garantia fundamental, pois assegura o direito de liberdade. Assim como o habeas corpus, existem outras ações judiciais previstas pela Constituição para assegurar a observância dos direitos fundamentais, como é o caso, por exemplo, do mandado de segurança, da ação popular, do mandado de injunção e tantas outras. Ao conjunto dessas ações que garantem os direitos fundamentais, damos o nome de remédios constitucionais. Então, remédios constitucionais são as ações judiciais previstas pela Constituição com o propósito de garantir a observância dos direitos fundamentais dos indivíduos. E como servem para garantir os direitos fundamentais, os remédios constitucionais podem ser apontados como exemplo de garantias fundamentais. Embora direitos fundamentais e direitos humanos sejam expressões que muitas vezes são utilizadas como sinônimos, não são sinônimos. Os direitos fundamentais são os direitos previstos como básicos e essenciais pela ordem constitucional. São, portanto, direitos que são reconhecidos e consagrados pelo direito, ou seja, a ordem constitucional reconhece esses direitos. Esses direitos são inicialmente conquistados e se tornam direitos fundamentais quando passam a ser previstos pela ordem constitucional, seja de forma expressa ou implícita, mas fato é que são direitos previstos. Por outro lado, os direitos humanos são direitos inerentes à condição humana, ou seja, são direitos que existem simplesmente por alguém ser humano. Não importa se há ou não um reconhecimento pela ordem constitucional. Isso porque os direitos humanos existem desde sempre em qualquer lugar, mesmo sem serem reconhecidos pelo direito de um país. Agora vamos identificar as características dos direitos fundamentais. E as características dos direitos fundamentais são historicidade, universalidade, indisponibilidade, imprescritibilidade, irrelatividade e vedação ao retrocesso.
Os direitos fundamentais têm como característica a historicidade em razão de serem frutos de um processo evolutivo histórico, ou seja, são direitos que são conquistados gradativamente ao longo da história. Por exemplo, no passado, o direito à liberdade não era totalmente reconhecido, pois até havia a escravidão. Mas ao longo da história, a escravidão deixou de existir, foi abolida, e esse direito fundamental foi conquistado. E a liberdade passou a ser reconhecida como um direito básico e essencial de todos os indivíduos. Dessa forma, os direitos fundamentais têm como característica a historicidade pelo fato de serem originados, ou seja, de serem conquistados ao longo da história. Outra característica dos direitos fundamentais é a universalidade, uma vez que os direitos fundamentais são universais, ou seja, são aplicados a todos indistintamente. Por exemplo, uma pessoa não deixará de ter um direito fundamental em razão de sua orientação sexual, de seu gênero ou de qualquer outra particularidade. Isso porque todos os titulares dos direitos fundamentais têm os mesmos direitos fundamentais, pois os direitos fundamentais são universais e se aplicam a todos igualitariamente. Os direitos fundamentais têm como característica a indisponibilidade, o que significa que ninguém pode dispor sobre seus direitos fundamentais, ou seja, uma pessoa não pode abrir mão de seus direitos fundamentais. Isso porque os direitos fundamentais são direitos indisponíveis, sobre os quais não podem recair atos de disposição. Como consequência, podemos afirmar que esses direitos são inalienáveis e também irrenunciáveis. Os direitos fundamentais são inalienáveis, pois não podem ser transferidos ou negociados. Por exemplo, você não pode vender a sua vida. Isso porque os direitos fundamentais, como o direito fundamental à vida, é um direito inalienável. Além disso, os direitos fundamentais são irrenunciáveis, pois não podem ser objeto de renúncia. Por exemplo, não teria validade nenhuma um contrato estabelecendo que você está renunciando ao seu direito à vida. Isso porque o direito à vida é um direito fundamental e, como todo e qualquer direito fundamental, é um direito irrenunciável. Outra característica dos direitos fundamentais é a imprescritibilidade, o que significa que o direito fundamental e o direito de exercer o direito fundamental continuam a existir mesmo com o decurso do tempo. Em palavras mais técnicas, podemos afirmar que o direito fundamental não prescreve e não decai. Por exemplo, uma pessoa que foi submetida à escravidão há muitos anos não perde o seu direito à liberdade, mesmo que tenha, de certa forma, aceitado essa condição durante muito tempo. Mesmo com o passar dos anos, ainda que essa pessoa tenha aceitado essa condição, essa pessoa, esse indivíduo, continua possuindo o direito fundamental à liberdade. E a qualquer momento, mesmo que tenha passado muito tempo, poderá exercer o seu direito de liberdade. Outra característica dos direitos fundamentais é a relatividade, também conhecida como limitabilidade, pois os direitos fundamentais não são absolutos, o que significa dizer que os direitos fundamentais podem sim sofrer algum tipo de limitação. Por exemplo, o direito à vida é um importantíssimo direito fundamental, mas mesmo sendo um importante direito fundamental, não é um direito absoluto, o que significa que até mesmo o direito à vida pode sofrer algum tipo de limitação. A própria Constituição, em relação ao direito à vida, prevê a possibilidade da pena de morte, o que representa uma clara limitação do direito à vida. Da mesma forma, o direito reconhece o aborto em caso de gravidez proveniente de estupro, situação em que o direito fundamental à vida está sendo limitado pelo direito fundamental à dignidade humana da gestante. Mas, enfim, o importante é saber que até mesmo os direitos fundamentais são relativos, de modo que não são absolutos e podem sim sofrer limitações. Outra característica dos direitos fundamentais é a vedação ao retrocesso, o que significa que um direito fundamental já conquistado não poderá ser abolido, mas tão somente ampliado, não há mais volta. A vedação ao retrocesso é também conhecida como efeito cliquet. Cliquet é uma expressão utilizada pelos alpinistas durante uma escalada para se referir a um determinado ponto da escalada em que não é mais possível retroceder, ou seja, um ponto da onde só se pode avançar. E o efeito cliquet significa que não é possível retroceder em matérias de direitos fundamentais. Note que a própria Constituição reconhece que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, o que significa que nem mesmo uma emenda constitucional é capaz de abolir um direito e garantia individual, pois não há possibilidade de retrocesso em matéria de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm como característica a historicidade,
o que significa que os direitos fundamentais foram conquistados gradativamente ao longo da história. Durante esse processo de conquista dos direitos fundamentais, é possível identificar as dimensões dos direitos fundamentais. Primeiro, conquistamos os direitos fundamentais de primeira dimensão. Depois, os direitos fundamentais de segunda dimensão. E, por fim, os direitos fundamentais de terceira dimensão. Note que as conquistas foram gradativas ao longo da história. Mas em vez de falar em dimensões de direitos fundamentais, algumas doutrinas utilizam a expressão primeira geração, segunda geração e terceira geração de direitos fundamentais. Acontece que a palavra geração passa uma ideia equivocada de que uma etapa superou a outra, como se os direitos fundamentais da geração mais antiga deixassem de existir em razão do início da próxima geração, o que não é correto, tá? Os direitos fundamentais foram conquistados e foram conquistados de forma cumulativa, de forma que a primeira dimensão coexiste com a segunda e terceira dimensão. Até mesmo porque os direitos fundamentais têm como característica a vedação ao retrocesso, de forma que não é possível retroceder em matéria de direitos fundamentais. Por isso, falar em dimensões dos direitos fundamentais é mais apropriado que falar em gerações de direitos fundamentais. Primeiro foram conquistados os direitos fundamentais de primeira dimensão, relacionados à ideia de liberdade. Depois, conquistamos os direitos fundamentais de segunda dimensão, pautados na ideia de igualdade. Em seguida, conquistamos os direitos fundamentais de terceira dimensão, relacionados ao ideal de fraternidade. Note que as dimensões conquistadas têm uma relação direta com o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, no lema da Revolução Francesa, temos a indicação das dimensões dos direitos fundamentais. A primeira dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão relacionada à liberdade. Era uma época em que surgiu a ideia de que era necessário estabelecer limites ao poder do Estado. Era a época das revoluções liberais do século XVIII e da transição do Estado com poder absoluto para o Estado de Direito. Foi nesse contexto de limitações ao poder do Estado que, pautado na ideia de liberdade, foram conquistados a maioria dos direitos individuais, que são os direitos que colocam limites ao poder do Estado, ou seja, direitos fundamentais que limitam a interferência do Estado na esfera particular de cada indivíduo. Direitos individuais são, portanto, os direitos fundamentais de primeira dimensão, que têm como característica o fato de representarem um limite ao poder do Estado. A liberdade de ir e vir, por exemplo, é um limite ao poder do Estado, pois o Estado não poderá impedir o livre deslocamento de um indivíduo. Da mesma forma, a liberdade de expressão é um exemplo de limite ao poder do Estado, pois o Estado não poderá punir um indivíduo simplesmente por ter manifestado seu pensamento. Note que os direitos individuais representam o que se chama de liberdades negativas, pois a liberdade é garantida a partir de um direito de que o Estado se abstenha, um direito de que o Estado não faça nada, um direito de que o Estado deixe de atuar naquela situação. Em outras palavras, é o direito a uma prestação negativa por parte do Estado. A segunda dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão relacionada à igualdade. Era uma época em que os graves problemas sociais fizeram surgir a ideia de que o Estado deveria atuar para garantir que todos tivessem condições igualitárias de uma vida digna. Nessa época foram conquistados os principais direitos sociais, que são os direitos fundamentais que criam deveres para o Estado, sob a lógica de que o Estado tem o dever de atuar em favor do indivíduo. Por exemplo, o direito à saúde é o direito social, ou seja, é o direito fundamental de segunda dimensão, que obriga o Estado a atuar para garantir a saúde do indivíduo. O direito à educação é o direito social, ou seja, o direito fundamental de segunda dimensão, que obriga o Estado a atuar para garantir a educação do indivíduo. Desse modo, os direitos sociais são os direitos fundamentais de segunda dimensão e criam as chamadas liberdades positivas, pois exigem que o Estado atue positivamente em favor do indivíduo, ou seja, exigem que o Estado pratique prestações positivas em favor do indivíduo. Note que os direitos sociais, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à alimentação, são direitos fundamentais que existem para garantir que todos tenham condições iguais de uma vida digna. E se estamos falando de condições igualitárias, estamos aqui nos referindo à igualdade material.
Vamos compreender. O que quero dizer é que não estamos tratando da igualdade formal. O princípio da igualdade se manifesta de duas formas: igualdade formal ou igualdade material. Igualdade formal é a concepção de que todos devem receber o mesmo tratamento, ou seja, um tratamento igualitário, como, por exemplo, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Ocorre que o tratamento igualitário entre todos pode não ser suficiente para resolver os problemas sociais na prática, pois isso exige que o Estado perceba a desigualdade entre as pessoas e trate os desiguais com desigualdade para, a partir desse tratamento desigual, seja alcançado o equilíbrio entre essas pessoas que estavam em situações desvantajosas, ou seja, para garantir a igualdade na prática. E quando falamos em igualdade na prática, estamos falando da igualdade material. A terceira dimensão dos direitos fundamentais é a dimensão baseada no valor da fraternidade, que se orienta pela ideia de solidariedade entre todos para a vida em coletividade. Nessa dimensão, houve a conquista dos direitos que ultrapassam a individualidade de uma pessoa em particular. São direitos que transcendem a individualidade de cada pessoa e que são importantes para a coletividade como um todo. Surgiram, portanto, os direitos transindividuais, como é o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os direitos transindividuais, também conhecidos como direitos difusos e coletivos, são direitos que são assim chamados por extrapolarem, ou seja, transcenderem a esfera particular do indivíduo. E com isso, são direitos que interessam muito mais à coletividade do que ao indivíduo isoladamente. Então nós vimos os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão. Ocorre que alguns autores apontam ainda que novos direitos fundamentais já foram conquistados e que por isso já existiria uma quarta e quinta dimensões dos direitos fundamentais. É importante saber que não existe um consenso doutrinário entre o que seria essa quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais e nem mesmo se realmente existiria essa quarta e quinta dimensão. Em outras palavras, alguns nem mesmo reconhecem a existência da quarta e quinta dimensão, e aqueles que reconhecem não entram em um consenso sobre quais direitos fariam parte dessa quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais. Na nossa apostila em PDF, você encontra um estudo detalhado sobre a quarta e quinta dimensão. Ocorre que esse não é um tema muito relevante em provas de concurso público. Precisamos aqui concentrar os nossos esforços no que realmente é exigido em prova. O que realmente é importante aqui é saber a primeira, segunda e terceira dimensão e até que existe um dissenso doutrinário sobre a quarta e quinta dimensão. Apenas para ilustrar o que está na apostila em PDF, para alguns autores a quarta dimensão seria uma consequência dos recentes avanços da engenharia genética, pois a manipulação dos genes teria criado um cenário de risco para a própria existência humana. E diante desse risco para a própria existência humana, teriam surgido os direitos fundamentais para garantir a existência da espécie humana, como, por exemplo, a proibição da clonagem humana e a proibição da doação de embriões humanos. Mas, enfim, não existe um consenso sobre a quarta e quinta dimensão dos direitos fundamentais e o detalhamento dessas dimensões você encontra na apostila em PDF. A teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, ou a teoria dos 4 status de Jelinek, analisa os 4 status, ou seja, as 4 posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. Essa teoria, que foi desenvolvida por Jelinek, identifica que o indivíduo, quando se relacionar com o Estado, poderá assumir o status negativo, positivo, ativo ou passivo. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado deixe de atuar. Como, por exemplo, temos o direito à liberdade de locomoção. Imagine que o indivíduo queira ir e vir livremente pela cidade. Nessa situação, o indivíduo assume o status negativo e o Estado não poderá impedir o seu livre deslocamento. Esse indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, ou seja, o direito de que o Estado não interfira em seu deslocamento. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades negativas, identificadas por aqueles direitos que limitam o poder do Estado e que, portanto, impedem que o Estado cause algum tipo de interferência na esfera particular do indivíduo. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. É o caso do direito à saúde, cujo cumprimento pressupõe que o Estado atue para garantir boas políticas de saúde pública.
Imagine que o indivíduo precise de um tratamento oncológico, ou seja, um tratamento de câncer. Nessa situação, o indivíduo assume o status positivo em relação ao Estado, e o Estado terá o dever de atuar para garantir o seu tratamento de saúde. Trata-se, portanto, de situações que envolvem as chamadas liberdades positivas, identificadas por aqueles direitos que impõem um dever de atuação ao Estado. O status ativo está relacionado a situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. Temos, por exemplo, um projeto de lei decorrente da iniciativa popular. Nessa situação, no projeto de lei decorrente da iniciativa popular, os indivíduos podem apresentar ao Estado um projeto de lei que seja interesse da população diretamente. E com isso, esses indivíduos terão participado da formação da vontade política do Estado em relação à aprovação de uma nova lei. Por fim, o status passivo compreende as situações em que os indivíduos assumem uma posição passiva em relação ao Estado, como é o caso do dever de pagar tributos. Note que o indivíduo tem o dever de pagar, por exemplo, os seus impostos. Nessa situação em que o indivíduo tem o dever de pagar os seus impostos, o indivíduo permanece em uma relação de sujeição em relação ao Estado, pois ele tem deveres para com o Estado. Então vamos recapitular. A teoria dos 4 status de Jelinek prevê as 4 posições que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar ao Estado, e essas posições são analisadas sob a ótica dos direitos fundamentais. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado se abstenha, que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. E o status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. A partir da teoria dos 4 status de Jelinek, podemos classificar os direitos fundamentais conforme suas funções. Então, conforme as funções de direitos fundamentais, vamos classificá-los. De acordo com a função, os direitos fundamentais podem ser classificados em direitos de defesa, direitos a prestações e direitos de participação. Direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, são aqueles direitos fundamentais que se enquadram perfeitamente no que Jelinek chama de status negativo. Ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado se abstenha, de que o Estado deixe de atuar. É o caso, por exemplo, do direito à liberdade de se associar. Os indivíduos têm o direito de resolver livremente se associar ou não se associar com um grupo de pessoas conforme sua própria convicção. E o Estado não tem o poder de interferir nessa decisão do indivíduo. O direito de propriedade, por exemplo, é um outro exemplo de direito fundamental que obriga o Estado a deixar de atuar. Isso porque o Estado precisa respeitar a propriedade privada do indivíduo que é proprietário. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek, ou seja, são aqueles direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo um direito de que o Estado atue em seu favor. É o caso do direito à saúde e do direito à educação, que asseguram ao indivíduo o direito de que o Estado formule boas políticas de saúde pública e boas políticas educacionais em seu favor. Por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek, ou seja, são os direitos fundamentais que asseguram ao indivíduo o direito de participar da formação da vontade política do Estado. É o caso do direito de voto, que possibilita que o indivíduo possa escolher os seus representantes políticos e, de certa forma, participar da formação da vontade política do Estado. Então, vamos recapitular. A teoria dos 4 status de Jelinek, ou teoria dos 4 status dos direitos fundamentais, prevê as 4 posições, ou seja, os 4 status que o indivíduo poderá assumir quando se relacionar com o Estado. O status negativo se refere àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de que o Estado deixe de atuar. O status positivo se refere àquelas situações em que o indivíduo possui o direito de que o Estado atue. O status ativo está relacionado àquelas situações em que o indivíduo tem o direito de participar da formação da vontade política do Estado. E o status passivo compreende as situações em que o indivíduo possui deveres em relação ao Estado. E com base nessa teoria de Jelinek,
podemos classificar os direitos fundamentais conforme a função de cada categoria de direito fundamental. Temos os direitos de defesa, também conhecidos como direitos de resistência, que são os direitos fundamentais que se enquadram no status negativo da teoria de Jelinek. Os direitos a prestações são os direitos fundamentais que se enquadram no status positivo da teoria de Jelinek. E, por fim, os direitos de participação são os direitos fundamentais que se enquadram no status ativo da teoria de Jelinek. Se alguém possui um direito fundamental, naturalmente outro alguém possui um dever fundamental. E de acordo com essa sistemática, podemos identificar a eficácia vertical, horizontal e diagonal dos direitos fundamentais. Essa classificação identifica a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, ou seja, na situação em que os particulares se relacionam entre si, ou na relação entre um particular e o Estado. A eficácia vertical corresponde à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e os particulares. E a nomenclatura eficácia vertical decorre do fato de que o Estado está numa posição superior e o particular em uma posição de sujeição em relação ao Estado. Há o que se chama de um desequilíbrio absoluto entre o Estado e o particular. Quando o direito fundamental for aplicado a essa relação, o particular terá direitos oponíveis contra o Estado, ou seja, poderá exigir direitos contra o Estado. E o Estado terá o dever de não violar os direitos fundamentais desse particular. Por exemplo, vamos aplicar o direito fundamental de proibição da prática da tortura a uma situação em que um particular está mantido sob custódia do Estado. Por exemplo, quando o particular está preso, está na cadeia. Nessa situação em que o particular está na cadeia, esse particular tem o direito fundamental de que não seja praticada a tortura. E o Estado, que está em uma posição superior, não poderá praticar a tortura. É por isso que se fala em eficácia vertical dos direitos fundamentais. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais corresponde à aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, ou seja, às relações entre dois particulares. Nesse caso, a nomenclatura eficácia horizontal decorre do fato de que os envolvidos estão em uma situação de equilíbrio, pois ambos os particulares têm direitos fundamentais oponíveis uns contra os outros. Vamos exemplificar. Suponha uma relação privada entre um particular A e um particular B. O particular A é titular de um direito fundamental oponível contra o particular B. O particular B, em razão da posição de equilíbrio, também é titular de direitos fundamentais oponíveis contra o particular A. Desse modo, os particulares, quando se relacionam, possuem direitos fundamentais, mas simultaneamente também possuem deveres fundamentais, notadamente o dever de não violar o direito fundamental do outro particular. Por exemplo, vamos tratar de uma relação de vizinhança. Temos dois vizinhos. Ambos vizinhos têm o direito fundamental de propriedade. Mas, ao mesmo tempo, os dois vizinhos têm o dever fundamental de não violar a propriedade do outro vizinho. Em razão dessa situação de equilíbrio, fala-se em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Parte da doutrina aponta ainda a existência da eficácia diagonal. Basicamente, seria a aplicação dos direitos fundamentais naquelas relações entre particulares que se encontram em uma posição de desequilíbrio, ou seja, uma relação marcada pela vulnerabilidade ou hipossuficiência, como é o caso das relações de trabalho e das relações de consumo. Note que nessas relações, os particulares não se encontram em uma posição de igualdade, o que caracterizaria a eficácia horizontal, e também não se encontram em uma posição de desigualdade absoluta, o que caracterizaria a eficácia vertical. Aqui, o desequilíbrio é relativo, e por isso fala-se em eficácia diagonal. Então vamos recapitular. Eficácia vertical corresponde à aplicação dos direitos fundamentais na relação entre o Estado e um particular. A eficácia horizontal corresponde à aplicação dos direitos fundamentais da relação privada, ou seja, as relações entre dois particulares. E a eficácia diagonal corresponde à aplicação dos direitos fundamentais às relações entre particulares que se encontram em uma posição de desequilíbrio, como é o caso das relações trabalhistas e da relação de consumo.
Os direitos fundamentais têm como característica a relatividade, e essa característica nos indica que os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, até mesmo os direitos fundamentais podem sofrer algum tipo de limitação. A Constituição enuncia os mais diversos direitos fundamentais, e quando precisamos solucionar algum caso concreto, ou seja, quando precisamos aplicar esses direitos fundamentais para solucionar situações reais, lidaremos com a inevitável necessidade de concluir que, em determinado caso específico, um direito fundamental terá maior importância que outro. Imagine, por exemplo, que você precise decidir se um jornal pode ou não publicar uma foto da vida particular de um artista. Nesse caso, se você entender que a matéria jornalística pode ser veiculada, isso significa que você está considerando que o direito à liberdade de informação, nesse caso específico, tem maior valor que o direito à intimidade do artista. Porém, se você entender que a matéria não pode ser veiculada, está considerando que o direito à intimidade, do qual o artista é titular, tem maior peso que o direito à liberdade de informação. É exatamente por isso que os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, os direitos fundamentais podem sofrer limitações, como é o caso das limitações causadas por outros direitos fundamentais. O primeiro ponto importante sobre a colisão de direitos fundamentais é que a colisão entre direitos fundamentais deve ser solucionada pela mesma lógica aplicada à colisão entre princípios, o que significa dizer que não deve ser aplicada a lógica da colisão entre regras. Direitos fundamentais são normas com alta carga valorativa e forte conteúdo axiológico. Falando de uma forma mais clara, direitos fundamentais têm a natureza de princípios. Como direitos fundamentais têm a natureza de princípios, o conflito entre direitos fundamentais deve ser solucionado pela lógica da colisão entre princípios. Antes de aprofundarmos no conflito entre direitos fundamentais, é fundamental que fique bem claro a diferença entre regras e princípios, pois como direitos fundamentais têm a natureza de princípios, a colisão entre direitos fundamentais se resolve pela lógica da colisão entre princípios e não pela colisão entre regras. Mas para compreender esse raciocínio, é necessário saber a diferença entre regras e princípios. Veja bem, uma norma pode ser uma regra ou um princípio. Então, norma é o gênero, regra e princípio são suas espécies. Então veja, o artigo 62 da Constituição estabelece que as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 1º, estabelece o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Perceba que o artigo 62, que trata das medidas provisórias, encerra uma ordem muito clara e direta, pois sabemos claramente que a votação de uma medida provisória deve ser iniciada na Câmara dos Deputados. Então, não pode, por exemplo, ser iniciada no Senado Federal. Nesse caso, temos uma norma com baixo grau de abstração, o que significa que o artigo 62 é uma regra. Por outro lado, o artigo 5º, inciso 1º, estabelece uma diretriz, ou seja, estabelece um valor a ser observado. Não há aqui uma ordem clara e direta, mas sim uma diretriz genérica e abstrata. Nesse caso, temos uma norma com um elevado grau de abstração, o que significa que o artigo 5º, inciso 1º, é um princípio. Agora que entendemos a distinção básica entre regras e princípios, vamos compreender o motivo pelo qual a lógica do conflito entre regras não serve para o conflito entre direitos fundamentais. Sobre as regras, vamos imaginar que existem duas regras em conflito. Imagine hipoteticamente que um indivíduo tenha 20 anos e queira obter o porte de arma. Imagine ainda que uma regra estabeleça: o maior de 18 anos tem direito ao porte de arma. Mas outra regra sim estabeleça: menores de 30 anos não podem ter o porte de arma. Veja que temos duas regras em conflito, e somente uma delas pode ter validade. Não é possível harmonizar essas regras, pois cada uma delas produz um resultado completamente diferente e conflitante com a outra regra. Veja, a primeira regra diz: o maior de 18 anos tem direito ao porte de arma. Como esse indivíduo tem 20 anos, podemos concluir que esse indivíduo tem direito ao porte de arma. Por outro lado, a segunda regra diz: menores de 30 anos não podem obter o porte de arma. E como o indivíduo tem menos que 30 anos, ele não teria direito ao porte de arma conforme essa segunda regra. Dessa forma, o conflito entre regras se resolve com a técnica do tudo ou nada. Em outras palavras, ou uma regra vale ou uma regra não vale, de modo que somente uma dessas duas regras pode ser aplicada ao caso concreto. Ou seja,
somente uma dessas duas regras pode ser utilizada para decidir se o indivíduo de 20 anos pode ou não ter o porte de arma. Ocorre que essa lógica não se aplica aos direitos fundamentais, e vamos ver o motivo com um exemplo. Imagine que um jornal tenha conseguido uma foto de um político dentro de sua residência, contabilizando uma montanha de dólares empilhado em cima de sua mesa. Diante desse cenário, você precisa entender se vai prevalecer o direito à intimidade do político, que está dentro da sua casa, ou o direito à liberdade de informação, que é favorável ao jornal e à sociedade. É provável que você entenda que a foto pode e deva ser publicada. Agora pense em outra situação. Imagine uma foto que mostra apenas um político tomando banho no chuveiro de sua casa. Ele está completamente nu e dentro de sua casa. Agora é provável que você entenda que a foto não deva, nessa situação, ser publicada, pois nesse caso viola a intimidade do político. Veja que interessante, a depender das circunstâncias, um direito fundamental se torna mais ou menos importante que outro. E assim nós realizamos a ponderação, ou seja, o balanceamento entre os direitos fundamentais envolvidos. Para orientar essa tarefa de ponderação entre os direitos fundamentais, temos o princípio da proporcionalidade e a teoria dos limites dos limites. O princípio da proporcionalidade estabelece a definição de pesos para cada um dos direitos fundamentais e estabelece que essa definição deve se dar de maneira proporcional, para que assim seja encontrado o equilíbrio correto entre esses direitos fundamentais. De uma forma bem simples, durante o balanceamento entre esses direitos fundamentais, devemos sempre analisar se o benefício alcançado com o sacrifício de um deles não causa um prejuízo desnecessário, pois a aplicação de um direito fundamental pressupõe que aquele direito fundamental que tenha maior peso deva causar um mínimo de prejuízo possível ao outro direito fundamental de menor peso. Dessa forma, devemos avaliar se a solução alcançada é realmente adequada e se ocorreu no exato limite do necessário, não podendo ser excessiva nem insuficiente. Vamos exemplificar. Suponha que uma criança dependa de um medicamento e que esse medicamento custe 100 milhões de dólares, e esse medicamento é necessário para que essa criança possa conseguir correr e caminhar. Se considerarmos que essa criança é titular do direito fundamental à saúde, podemos concluir que o governo tem o dever de fornecer esse medicamento. Ocorre que esse medicamento custa 100 milhões de dólares, e esse valor pode custear milhares de outros remédios que são necessários para outras pessoas, e essas outras pessoas também são titulares do direito fundamental à saúde. Nesse cenário, precisamos ponderar o direito à saúde de apenas uma pessoa em conflito com o direito à saúde de todos os outros. O princípio da proporcionalidade orienta que a solução adequada deve ser aquela que alcança a finalidade pretendida, que é garantir a saúde dessa criança, mas sem prejudicar desnecessariamente os direitos das demais pessoas, que também dependem da saúde pública. Então imagine que exista um medicamento mais barato, um medicamento de 10 mil reais. Ocorre que esse medicamento mais barato permite a criança andar, mas ela não poderá correr. Embora esse medicamento mais barato não permita que a criança corra, ele é muito mais barato e não prejudica as demais pessoas que dependem da saúde pública. Então o princípio da proporcionalidade pode ser usado para decidir que essa criança tem direito ao medicamento, mas direito ao medicamento mais barato, por ser essa solução proporcional diante dos direitos fundamentais em conflito. Agora vamos analisar duas importantes teorias em matéria de direitos fundamentais: a teoria da reserva do possível e a teoria do mínimo existencial. A teoria da reserva do possível é a teoria segundo a qual não se pode exigir do poder público aquilo que não é razoável e não é proporcional diante dos limites de ordem prática, pois o poder público somente pode ser obrigado a atender os direitos fundamentais dos indivíduos dentro das possibilidades reais. Segundo essa teoria, existem limitações práticas que impedem o poder público de atender integralmente toda e qualquer necessidade decorrente de direitos fundamentais. Vamos exemplificar. Suponha que um cidadão precise muito de um medicamento, mas esse medicamento não é mais fabricado pela indústria farmacêutica. Note que o medicamento não é mais produzido pela indústria, e essa é uma limitação de ordem prática que impede que o poder público possa atender a necessidade desse cidadão. Não é razoável e nem proporcional esperar que o poder público tenha o dever de construir sua própria fábrica para entregar esse medicamento a um único cidadão. Então, a teoria da reserva do possível, que é uma teoria favorável ao poder público,
é utilizada para desobrigar o poder público de uma pretensão que não é razoável e não é proporcional. Supõe ainda, por exemplo, que um cidadão queira uma vaga na melhor universidade pública do país. E para isso ele alegue, por exemplo, o direito à igualdade e o direito à educação. No mundo ideal, seria ótimo que todos pudéssemos frequentar a melhor universidade pública. Mas acontece que os recursos públicos são escassos, e essa é uma limitação de ordem prática que impede que o poder público, por exemplo, custeie a educação para todos com essa mesma qualidade ou amplie os estabelecimentos dessa melhor universidade do país. Então veja, não é razoável e nem proporcional esperar que todos possam frequentar essa melhor universidade pública do país. Então, a teoria da reserva do possível é utilizada para desobrigar o poder público dessa pretensão desse cidadão, uma pretensão que não é razoável e não é proporcional. Paralelamente, temos a teoria do mínimo existencial. Segundo a teoria do mínimo existencial, toda e qualquer pessoa tem pelo menos o direito de receber do Estado o mínimo necessário para uma existência digna. Em outras palavras, pelo menos a dignidade humana deve ser respeitada, não importando o quão isso seja complicado para o poder público. Agora vamos analisar esses informativos do STF sobre casos práticos envolvendo a teoria do mínimo existencial em conflito com a teoria da reserva do possível. Nesse caso, foi ajuizada uma ação para forçar o Estado a reconstruir e melhorar a situação das cadeias públicas. A acusação alegava que a dignidade dos custodiados, ou seja, daqueles que estavam mantidos na cadeia, estava sendo violada. E com base na teoria do mínimo existencial, as cadeias públicas deveriam ser reconstruídas e melhoradas, pois nem a dignidade humana estava sendo observada. Por outro lado, a defesa do Estado alegava duas teses: a teoria da reserva do possível e a separação de poderes. Pela teoria da reserva do possível, o Estado dizia que os recursos públicos são escassos, que por isso o Estado não tinha verba suficiente para reformar e reconstruir os presídios. E pela separação de poderes, o Estado dizia que o Poder Judiciário não poderia interferir na forma como o Poder Executivo gere as cadeias públicas, pois a execução das políticas públicas é uma competência do Poder Executivo e não do Judiciário. Veja que a teoria do mínimo existencial, utilizada pela acusação, está em conflito com a teoria da separação de poderes e com a teoria da reserva do possível, utilizadas pela defesa. Nesse caso, o STF entendeu que prevalece a teoria do mínimo existencial. Segundo a decisão do STF, a teoria da reserva do possível não prevalece, pois a ausência de verba pública não é uma justificativa para violar a dignidade humana, ou seja, a teoria da reserva do possível não pode prevalecer em uma situação na qual nem o mínimo existencial está sendo provido pelo Estado. Ainda segundo essa decisão, a separação de poderes também não deve prevalecer, pois o Judiciário pode sim interferir nas políticas públicas com o propósito de garantir o mínimo existencial. Diante disso, podemos concluir que o mínimo existencial é o mínimo que precisa ser provido pelo Estado, não havendo que se falar em reserva do possível e nem em separação de poderes em situações nas quais nem o mínimo existencial está sendo provido pelo Estado. Iniciaremos agora o estudo dos direitos fundamentais em espécie. E sobre esse tema, o artigo 5º da Constituição, que apresenta os principais direitos e garantias fundamentais, assim estabelece: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. No caput, a Constituição parece restringir os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º somente aos brasileiros e aos estrangeiros que sejam residentes no país. Ocorre que a jurisprudência reconhece que alguns desses direitos e garantias fundamentais são assegurados também aos estrangeiros não residentes no país. Por exemplo, a garantia do habeas corpus está prevista no artigo 5º, mas o STF já entendeu que o estrangeiro não residente no país também tem legitimidade para impetrar habeas corpus, mesmo não sendo um brasileiro e nem um estrangeiro residente no país. Então veja, é importante saber que a Constituição estabelece que os brasileiros e estrangeiros residentes no país são os titulares dos direitos e garantias fundamentais listados no artigo 5º. Mas há casos na jurisprudência em que são reconhecidos que alguns desses direitos são aplicados inclusive aos estrangeiros não residentes no país.
Dessa forma, o texto literal da Constituição parece sugerir que somente brasileiros e estrangeiros residentes no país é que seriam os titulares dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Parecendo indicar, então, que os estrangeiros não residentes no Brasil não seriam titulares desse direito, ou seja, não teriam esses direitos fundamentais assegurados. Entretanto, é importantíssimo compreender que a jurisprudência não realiza essa interpretação pura e literal tal qual falamos, pois há vários casos em que são reconhecidos os direitos fundamentais de estrangeiros não residentes. Nos incisos do artigo 5º estão enumerados os direitos e garantias fundamentais. Há aqui um rol exemplificativo e muito extenso, cujo estudo não se limita propriamente ao direito constitucional, pois em boa parte dos casos, o aprofundamento do estudo de cada um desses direitos fundamentais em espécie é objeto de estudo de outras áreas do direito. Por exemplo, o inciso 7º estabelece o direito fundamental à inviolabilidade dos dados e comunicações telefônicas. E esse direito fundamental é objeto de estudo principalmente do direito processual penal, ou seja, é um tema tratado em processo penal. Então não é propriamente adequado aprofundar em todos esses incisos durante o estudo do direito constitucional, sobretudo porque são temas que dependem de muitos conhecimentos introdutórios. O melhor método de estudo dos incisos do artigo 5º é o estudo repetitivo da lei seca. Sobretudo que, se você reparar aqui no gráfico que está na apostila em PDF, demonstra claramente quais são os mais exigidos em prova ou não. No gráfico você encontra o índice de incidência de cada um desses incisos nas provas de direito constitucional. Veja, por exemplo, que os 3 primeiros incisos não são tão relevantes, enquanto que o inciso 4º tem uma certa incidência em provas de concurso público. Com base nessa estatística, o ideal é que seja feita a leitura e releitura várias vezes de todos os incisos, mas claro que com foco naqueles incisos com maior índice de incidência em provas. Outra dica relevante é a correta utilização desse conhecimento em provas discursivas. Pode até ser que sua prova discursiva não exija diretamente conhecimentos mais robustos sobre esses incisos, mas é extremamente provável que seja necessário indicar em sua prova, por exemplo, que a Constituição prevê expressamente que determinado direito fundamental e esse direito fundamental tem alguma relação com a sua resposta. Por razões estratégicas e com base nessa metodologia de estudo que confiamos, não iremos agora aprofundar em conhecimentos desnecessários sobre os direitos fundamentais em espécie. Mas espero que tenha ficado claro a importância do estudo repetitivo da lei seca, seja do caput ou de todos os incisos do artigo 5º. É importante saber que os incisos do artigo 5º formam um rol exemplificativo e não exaustivo de direitos e garantias fundamentais, o que significa dizer que existem outros direitos e garantias fundamentais previstos fora do artigo 5º e previstos até mesmo fora da Constituição. Para exemplificar, note que a Constituição reconhece expressamente direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais, o que demonstra que direitos e garantias fundamentais não necessariamente precisam ser previstos expressamente pela Constituição. A partir de agora, iniciaremos o estudo dos pontos relevantes sobre os incisos do artigo 5º, sem ficar abordando cada um deles um por um, pois a maioria das questões de concurso público se resumem a reproduzir o texto literal desses incisos, não sendo eficiente fazer divagações e aprofundar em debates teóricos sobre cada um desses incisos. A recomendação é que você leia e releia os incisos e utilize a apostila do curso para ter uma visão perfeita do que realmente é exigido em provas de concurso público. A Constituição estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sobre a vedação da tortura, o STF decidiu que é imprescritível a pretensão de recebimento de indenização por danos morais decorrentes de ato de tortura ocorridos durante a ditadura militar. Para exemplificar, suponha que um indivíduo tenha sido vítima de tortura durante a ditadura militar, que somente agora tenha ajuizado uma ação de indenização por danos morais contra a União Federal. Nesse caso, ainda que tenham transcorrido muitos anos entre o ato de tortura e o ajuizamento da ação, não terá havido a prescrição, e pode ser que a indenização por danos morais ainda seja devida. A Constituição assim estabelece: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Trata-se do direito fundamental à livre manifestação do pensamento, que reconhece o direito de todos manifestarem livremente suas convicções conforme bem entenderem. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Às vésperas das eleições, autoridades públicas determinaram que agentes públicos ingressassem nas universidades para apreender panfletos de propaganda política e materiais de campanha eleitoral em geral. Ocorre que o STF entendeu que esses atos são atos inconstitucionais,
pois violam a livre manifestação do pensamento. Além de esses atos violarem a livre manifestação do pensamento, o STF também fundamentou sua decisão considerando que esses atos também violam a autonomia universitária, que também é reconhecida pela Constituição. A Constituição estabelece: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Sobre esse assunto, veja esse informativo do STF. Houve uma decisão judicial proibindo a divulgação de uma entrevista com Adélio Bispo, que foi aquele autor da facada contra o então candidato Jair Bolsonaro. Nesse caso específico, em que essa decisão judicial proibiu a divulgação da entrevista, o STF entendeu que não ocorreu censura e nem violação da liberdade de imprensa, ou seja, a decisão estava correta. Ocorre que, nesse caso específico, a decisão do juízo que proibiu a divulgação da entrevista teve o claro propósito de proteger as investigações que ainda estavam em curso e de evitar prejuízos ao processo penal, que ainda estava em andamento. E ainda protegia, essa decisão também protegia o próprio custodiado, ou seja, protegia o próprio Adélio Bispo, cuja sanidade mental era discutível naquela época. Então, diante dessas peculiaridades, a decisão judicial não configurou censura e nem violou a liberdade de imprensa. A Constituição estabelece: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Trata-se da inviolabilidade do domicílio. E o relevante aqui é compreender o que seria casa para fins de inviolabilidade do domicílio, e também quais seriam as exceções à inviolabilidade do domicílio. Casa aqui não se limita à casa propriamente dita. Abrange, por exemplo, um apartamento, um trailer, até mesmo barraca, hotéis, pousadas. Na verdade, abrange qualquer compartimento que esteja efetivamente sendo utilizado como habitação. Além disso, a jurisprudência aplica a inviolabilidade do domicílio a estabelecimentos destinados ao exercício da profissão ou atividade, como é o caso de consultórios médicos, consultórios odontológicos, por exemplo. Dessa forma, a inviolabilidade do domicílio protege a casa, mas saiba que é casa em sentido amplo. Note que ninguém pode penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia e por determinação judicial. Dessas exceções, a mais relevante para fins de concurso público é o flagrante delito. O flagrante delito é um tema estudado em direito processual penal, mas basicamente considera-se que está em situação de flagrante delito a pessoa encontrada em uma situação na qual se pode concluir quase que com certeza que aquela pessoa está praticando uma infração penal ou foi ela quem acabou de cometer a infração penal. Nesses casos de flagrante delito, a Constituição autoriza o ingresso no domicílio, mesmo sem o consentimento do morador. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que um policial A esteja passando em frente a uma residência e escute gritos de socorro e tiros. Nesse caso, esse policial tem fundadas razões para acreditar que dentro daquela casa está ocorrendo um crime permanente, ou seja, o policial tem fundadas razões para acreditar que dentro daquela casa ocorre uma situação de flagrante delito. Então, esse policial A está autorizado a ingressar no domicílio sem o consentimento do morador. Agora suponha outra situação. Suponha que a intuição de um policial, chamaremos de policial B, esteja convencendo esse policial B de que dentro da casa está ocorrendo um crime permanente. Esse policial, confiando na sua intuição, acredita então que lá dentro há um flagrante delito. Esse policial B não deve ingressar na casa sem o consentimento do morador, pois não há fundadas razões para acreditar nisso. Agora suponha que, mesmo assim, esse policial B resolva entrar na casa e lá dentro ele encontre um estoque de drogas ilícitas mantidas por esse morador. Esse policial B agiu da forma correta? Não. Ele não tinha fundadas razões para crer que lá dentro estava ocorrendo um crime permanente. Por mais que realmente tenha havido a situação de flagrante delito, ele não tinha justificativas para acreditar nisso. E por isso, esse ato praticado pelo policial terá consequências negativas. Por exemplo, esse policial poderá ser responsabilizado na esfera disciplinar, civil e penal. As provas colhidas naquele instante serão consideradas provas nulas. Ou seja,
a violação do domicílio traz umas consequências negativas para o processo penal e para o próprio policial. Dessa forma, o STF entende que o ingresso forçado do policial sem mandado judicial somente pode ocorrer se houver fundadas razões indicando que na casa esteja realmente ocorrendo um crime permanente. A Constituição reconhece o direito fundamental de liberdade de associação. Segundo o Código Civil, a associação é uma união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, como é o caso, por exemplo, da Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Paraná, da Associação União Pró-Melhoramentos dos Moradores da Rocinha e tantos outros grupos de pessoas que se uniram por motivações não econômicas. Sobre as associações, a Constituição consagra o direito fundamental de liberdade de associação, que consiste no direito que os indivíduos possuem de escolher com quem se associar e se realmente querem se associar. Nesses incisos, nós encontramos as manifestações do direito de liberdade de associação. Por exemplo, o direito de liberdade de associação é pleno, ou seja, não pode sofrer restrições, desde que seja uma associação para fins lícitos e não seja de caráter paramilitar. Em outras palavras, não pode haver associações para finalidades ilícitas e nem para reunir um grupo de cidadãos armados. A Constituição estabelece ainda que a criação de associações não depende de autorização, ou seja, não é necessária a autorização do poder público para que um grupo de pessoas possa constituir uma associação. Além disso, o Estado não pode interferir no funcionamento dessa associação. A Constituição estabelece que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, ou seja, todos têm o direito de escolher se irão se associar e se permanecerão realmente associados a um grupo de pessoas. Suponha, por exemplo, que a associação de moradores de um bairro queira criar um calendário para que cada morador tenha o dever de vigiar uma rua em determinado dia da semana e, nessa situação, um único morador não quer se associar e não quer vigiar a rua. Nesse caso, esse indivíduo tem o direito fundamental de liberdade de associação, não sendo obrigado a se associar caso assim não queira. A Constituição estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Note que as associações, se forem expressamente autorizadas pelo associado, ou seja, pelo filiado, poderão representar esse filiado tanto judicial quanto extrajudicialmente. Para exemplificar, suponha que a Associação Nacional dos Deficientes Auditivos esteja autorizada pelos associados a ajuizar uma ação judicial para que seus associados tenham direito, por exemplo, à meia entrada nos cinemas. Nesse caso, se a associação tem expressa autorização dos associados, poderá ajuizar essa ação em favor desses associados. Note que a associação precisa ser expressamente autorizada. Considerando os informativos recentes do STF, vamos nos concentrar especificamente na representação judicial dos associados pelas associações, ou seja, na legitimidade das associações para defender os interesses de seus associados em processos judiciais. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Para que a associação possa representar judicialmente seus associados, é necessária a colheita de autorização expressa de cada associado individualmente ou mediante uma Assembleia Geral, ou a reunião de todos, designada para esse fim. Ou seja, cada associado autoriza individualmente o ajuizamento da ação, ou então todos os associados reunidos em Assembleia Geral para decidir isso, decidem que a associação poderá ajuizar a ação judicial para defender os interesses de seus associados. Ainda sobre esse tema, veja esse outro informativo do STF. A autorização estatutária genérica não é suficiente para que a autorização possa representar judicialmente seus associados, sendo necessário que os associados autorizem de forma expressa e específica aquela demanda. Então veja, suponha que a associação tem em seu estatuto uma cláusula estabelecendo que a associação poderá ajuizar toda e qualquer ação em defesa dos seus associados. Essa é uma autorização estatutária, pois está prevista no estatuto, e genérica, pois prevê que a associação poderá ajuizar toda e qualquer ação em favor dos associados. Mas veja que o STF não acata a autorização estatutária genérica. O STF entende que o associado precisa concordar com o ajuizamento de cada ação, que se for ajuizada pela associação, precisa contar com essa autorização do associado, de forma que o associado não pode anuir, concordar,
genericamente com o ajuizamento de toda e qualquer ação judicial. Para finalizar o tema das representações judiciais das associações, veja esse outro informativo do STF. A eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses de seus associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem no momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Bom, vamos simplificar esse informativo com um exemplo. Suponha que a Associação Nacional dos Deficientes Auditivos, querendo garantir o direito de meia entrada no cinema para os seus associados, tenha ajuizado uma ação civil de rito ordinário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que ao final dessa ação a associação tenha vencido. Então surge a indagação. Essa decisão beneficiará todos os deficientes auditivos do país, beneficiará todos os deficientes auditivos que sejam associados ou beneficiará somente os associados que moram no Estado de São Paulo? Ou seja, precisamos definir os limites dessa decisão. Segundo o STF, essa decisão beneficia somente os associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e que já era associado até a data da propositura da demanda, ou seja, era necessário ser associado antes do ajuizamento da ação. Então veja, a decisão beneficia apenas os associados. Dessa forma, quem não for associado à Associação Nacional dos Deficientes Auditivos não será beneficiado com a meia entrada, mesmo que seja um deficiente auditivo. Temos ainda que a decisão beneficia apenas os residentes na jurisdição do órgão julgador, do órgão prolator da decisão, ou seja, um associado que mora no Amapá não terá direito a ser beneficiado pela meia entrada, pois a decisão partiu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por fim, a decisão beneficia somente aquele que já era associado até a data do ajuizamento dessa ação. Então, quem ajuizou após o ajuizamento dessa ação não será beneficiado pela meia entrada. Desse modo, a decisão obtida por ação civil de rito ordinário, ajuizada por associação, beneficia somente os associados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e que já era associado até a data da propositura da demanda. A Constituição estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Dessa forma, as informações mantidas pelos órgãos públicos são informações públicas e devem ser prestadas a quem desejar, com exceção das informações protegidas por sigilo por questões de segurança. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Um parlamentar quer obter acesso a certos documentos e informações sobre a gestão de um órgão público. Esse parlamentar, assim como todo e qualquer cidadão, tem o direito de obter esse acesso, e isso não decorre da sua condição de parlamentar, mas sim da sua condição de cidadão. Desse modo, não sendo documentos e informações protegidas por sigilo, esse parlamentar, na condição de cidadão, tem o direito de acesso e o órgão não pode se recusar a prestar essas informações e documentos. A Constituição assim estabelece: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Trata-se do princípio da inafastabilidade de jurisdição, que basicamente estabelece que a lei não poderá criar obstáculos para que o indivíduo possa levar a sua questão ao crivo do judiciário. Sobre esse tema, veja essa súmula vinculante. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de um crédito tributário. Suponha que um contribuinte esteja sendo cobrado por uma dívida relacionada ao imposto de renda e acredite que essa cobrança, que é de R$10.000, é indevida. Como esse contribuinte acredita que essa cobrança de R$10.000 está incorreta, esse contribuinte quer ajuizar uma ação judicial discutindo se o crédito tributário realmente pode ser exigido ou não pela União Federal. Mas suponha que exista uma lei estabelecendo que esse contribuinte só poderá discutir isso na Justiça caso faça um depósito judicial de R$10.000, para que o valor de sua dívida fique sob controle da Justiça, que entregará esses R$10.000 para a União Federal ou devolverá para o contribuinte ao final do processo, a depender de quem vencer essa ação judicial. Ora, nem sempre é fácil conseguir essa quantia para discutir um direito que aparentemente é seu. Por isso, essa lei está criando um obstáculo que dificulta o acesso à justiça. Por esse motivo,
é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. A Constituição assim estabelece: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Sobre esse tema, veja que o STJ já decidiu que os presos devem ter acesso a banho quente nos estabelecimentos prisionais, basicamente o chuveiro quente, pois a omissão injustificada da administração quanto ao dever de disponibilizar banho quente viola a dignidade dos presos mantidos sob sua custódia. Essas foram as considerações sobre os temas relevantes relacionados aos incisos do artigo 5º. Basicamente, é a apresentação dos informativos do STF e STJ relacionados aos direitos fundamentais em espécie. Relembrando que você deve sim realizar o estudo da Lei Seca e deve utilizar para isso a apostila em PDF, que tem alguns comentários extras sobre esses incisos. Agora vamos prosseguir. A Constituição estabelece: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Desse modo, se uma norma está definindo um direito e uma garantia fundamental, essa norma deve ter aplicação imediata, ou seja, deve ter aplicação desde já. Por exemplo, a Constituição veda a pena de caráter perpétuo. Como a vedação às penas de caráter perpétuo é uma garantia fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, temos que, ao menos desde a promulgação da Constituição, não poderá haver nenhum tipo de pena perpétua. Então, ao menos em teoria, uma norma que define um direito ou uma garantia fundamental deve produzir efeitos imediatamente. Mas na prática, algumas dessas normas não são suficientes para terem aplicação imediata, pois dependem de alguma medida concretizadora para que possam surtir efeitos concretos. Por exemplo, a Constituição estabelece: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Note que a norma constitucional não é suficiente para produzir efeitos concretos. É necessário o surgimento de alguma lei com essa finalidade, ou seja, é necessário o surgimento de alguma lei como medida concretizadora para garantir a aplicabilidade dessa norma definidora de direitos e garantias fundamentais. A Constituição estabelece: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa é a cláusula de abertura constitucional. E a cláusula de abertura constitucional é a norma constitucional que demonstra que a Constituição está aberta, está receptiva a outros direitos fundamentais, ou seja, está aberta para direitos fundamentais previstos fora da Constituição. Em outras palavras, a cláusula de abertura constitucional indica que a Constituição reconhece outros direitos fundamentais, mesmo que não previstos em suas normas constitucionais. Diante do texto dessa norma constitucional, diante do texto da cláusula de abertura constitucional, podemos concluir que existem direitos e garantias fundamentais previstos expressamente na Constituição, direitos e garantias fundamentais previstos implicitamente na Constituição, mas que também existem direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais. Os direitos e garantias fundamentais previstos expressamente na Constituição são aqueles direitos fundamentais que estão previstos expressamente em uma norma constitucional, como é o caso do direito à vida. Os direitos e garantias fundamentais previstos implicitamente na Constituição são aqueles direitos fundamentais que não estão previstos expressamente em nenhuma norma constitucional, mas podem ser extraídos do texto constitucional por uma razão de coerência lógica. Um exemplo apontado pela doutrina é o princípio do duplo grau de jurisdição, que é indicado por muitos como um direito fundamental implícito. O princípio do duplo grau de jurisdição é um tema estudado em direito processual civil e direito processual penal. Então não nos cabe aqui no direito constitucional aprofundarmos desnecessariamente nesse tema. Então vamos apresentar o princípio do duplo grau de jurisdição em palavras simples. Em palavras simples, o duplo grau de jurisdição garante que as partes envolvidas em um processo, ou seja, autor e réu, demandante e demandado, elas possam, diante de uma primeira decisão, fazer com que essa decisão seja reexaminada ou até reformada, geralmente por uma instância superior. É o caso de uma sentença proferida por um juiz. Essa sentença poderá ser objeto de apelação, ou seja, o autor ou o réu poderá apelar, ou o demandante e demandado poderão apelar, de modo que essa decisão poderá ser reexaminada ou até reformada por um tribunal. Ocorre que o princípio do duplo grau de jurisdição,
embora não contenha previsão expressa na Constituição, é apontado por muitos como um direito fundamental. Ocorre que o princípio do duplo grau de jurisdição, embora não contenha uma previsão expressa na Constituição, é indicado por muitos como um direito fundamental. Esse seria, portanto, um exemplo de direito fundamental previsto implicitamente na Constituição. Temos ainda os direitos e garantias fundamentais previstos em tratados internacionais dos quais a República Federativa Brasileira seja parte. Então, se a República Federativa Brasileira celebrar e incorporar ao ordenamento jurídico interno um tratado internacional e esse tratado internacional contiver uma previsão de algum direito fundamental, a própria Constituição reconhece a validade desse direito fundamental. A Constituição assim estabelece: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Diante disso, podemos concluir que os tratados de direitos humanos, também conhecidos como convenções internacionais de direitos humanos, podem ter 2 hierarquias diferentes. Cada tratado de direitos humanos, a depender de sua forma de aprovação, poderá ter ou status de emenda constitucional ou status de norma supralegal. Vamos compreender. Para que um tratado de direitos humanos seja equivalente a uma emenda constitucional, é necessário que esse tratado de direitos humanos tenha sido aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Note que esses são exatamente os requisitos para a aprovação de uma proposta de emenda constitucional, que dá origem a uma emenda constitucional. Então, para simplificar, vamos nos referir a essa forma de aprovação como rito previsto para as emendas constitucionais. Quando falarmos em rito previsto para as emendas constitucionais, você saberá que estamos tratando desse rito de aprovação. Então veja, um tratado de direitos humanos aprovado sob o rito previsto para as emendas constitucionais terá status de emenda constitucional. Mas um tratado de direitos humanos aprovado sem a observância desse rito terá apenas o status de norma supralegal. Como afirmado, um tratado de direitos humanos, a depender de sua forma de aprovação, poderá ter status de emenda constitucional ou status de norma supralegal. Os tratados de direitos humanos com status de emenda constitucional são aqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados sob o rito previsto para as emendas constitucionais e que, por esse motivo, serão equivalentes às emendas constitucionais. Dessa forma, se esses tratados são equivalentes às emendas constitucionais, podemos concluir que as cláusulas desse tratado têm o mesmo nível hierárquico que as demais normas constitucionais e podem, inclusive, justificar a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos que violem as cláusulas desse tratado. Para exemplificar, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência são tratados de direitos humanos que são equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, são tratados de direitos humanos que foram aprovados com esse rito previsto para as emendas constitucionais e, por isso, são equivalentes às emendas constitucionais. Então, se uma norma violar os termos de um desses 2 tratados, teremos uma norma que poderá ser objeto de controle de constitucionalidade e, ao final, ser declarada inconstitucional, não por violar uma norma prevista no texto da Constituição, mas sim por violar um desses tratados. Há também tratados de direitos humanos com status de norma supralegal, que são os tratados de direitos humanos em geral, ou seja, aqueles que não foram aprovados com esse rito complicado, que é o rito previsto para as emendas constitucionais. Esses tratados são aqueles que não têm status de emenda constitucional, mas têm status supralegal. Como esses tratados não têm status de emenda constitucional, podemos concluir que esses tratados estão hierarquicamente abaixo das normas constitucionais. Por outro lado, como esses tratados têm status supralegal, podemos concluir que esses tratados estão hierarquicamente acima das leis. Então veja, esses tratados estão abaixo das emendas constitucionais, mas esses tratados estão acima das leis em geral. Desse modo, os tratados de direitos humanos com status supralegal estão abaixo das normas constitucionais, mas acima das leis. Com base nesses conhecimentos, vamos compreender a questão da prisão civil do depositário infiel. Antes de aprofundarmos nesse tema, precisamos compreender o que seria depositário infiel e depositário fiel. Por exemplo, suponha que 2 pessoas estejam discutindo na justiça quem é o dono de uma pintura de Picasso. Nesse processo, o juiz poderá nomear um depositário
para guardar e conservar o quadro de Picasso, até que ao final esse juiz poderá decidir quem é o verdadeiro dono do quadro e o depositário poderá entregar esse quadro conservado para o dono. A pessoa que se compromete a guardar e conservar esse bem é chamada depositário fiel. Porém, imagine que essa pessoa resolva vender esse quadro ou desaparece com esse quadro por algum motivo. Nesse caso, temos o depositário infiel, que é o depositário que não observou e não guardou adequadamente o bem que estava sob seu depósito. Segundo a Constituição, a lei poderá ou não prever a prisão civil do depositário infiel. Note que a Constituição não instituiu a prisão civil do depositário infiel, mas apenas estabeleceu que poderá haver ou não, caso a lei assim queira, a prisão civil do depositário infiel. É exatamente nesse ponto que entra o Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica é um tratado de direitos humanos com status supralegal que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Por conta dessa proibição da prisão civil do depositário infiel, a súmula vinculante número 25 estabelece que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então veja, se eventualmente ocorrer a prisão civil de um depositário infiel, essa prisão civil estará violando o Pacto São José da Costa Rica, o que significa que essa prisão é ilícita. Como o Pacto São José da Costa Rica tem status de norma supralegal, o Pacto São José da Costa Rica está hierarquicamente acima das leis. Então, não é válida nenhuma lei autorizando a prisão civil do depositário infiel, pois o Pacto São José da Costa Rica, que é hierarquicamente superior, veda a prisão civil do depositário infiel. Desse modo, embora a Constituição autorize a previsão da prisão civil do depositário infiel, não temos no nosso ordenamento essa autorização. O controle de convencionalidade é como se fosse um controle de constitucionalidade adaptado. Em vez de verificar a compatibilidade com a Constituição, o controle de convencionalidade serve para verificar a compatibilidade com os tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal. Em palavras mais técnicas, o controle de convencionalidade é o mecanismo jurídico que pretende identificar e eliminar as normas que violem o chamado bloco de convencionalidade, que é composto pelos tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal. Bloco de convencionalidade é o nome que usamos para nos referirmos ao conjunto de normas previstas em tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal, ou seja, é a reunião de normas que, embora estejam abaixo das normas constitucionais, estão acima das leis, pois são normas com status supralegal. Se os tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal estão acima das leis em geral, isso significa que as leis em geral precisam, ao menos em tese, observar o conteúdo desses tratados. Ou seja, as leis em geral precisam respeitar as normas do bloco de convencionalidade. É exatamente aí que se insere o controle de convencionalidade. Note que existe uma certa semelhança entre controle de convencionalidade e controle de constitucionalidade, pois ambos são mecanismos de verificação da compatibilidade de normas com um paradigma superior. Ocorre que a diferença entre esses mecanismos está exatamente na natureza desse paradigma superior. No controle de convencionalidade, verificamos a compatibilidade das normas em relação ao chamado bloco de convencionalidade. E o bloco de convencionalidade é composto pelos tratados internacionais de direitos humanos que tenham o status supralegal. Por outro lado, no controle de constitucionalidade, verificamos a compatibilidade das normas em relação ao bloco de constitucionalidade. Então veja, a depender de sua hierarquia, um tratado de direitos humanos poderá fazer parte do bloco de constitucionalidade ou do bloco de convencionalidade, e assim ser utilizado como parâmetro para o controle de convencionalidade ou controle de constitucionalidade. O fator de diferenciação aqui está na hierarquia desse Tratado de Direitos Humanos. Se estivermos analisando a compatibilidade de uma norma com um Tratado Internacional de Direitos Humanos com status de emenda constitucional, estaremos falando do controle de constitucionalidade. Isso porque esse Tratado de Direitos Humanos faz parte do bloco de constitucionalidade. Porém, se estivermos analisando a compatibilidade de uma norma com um Tratado de Direitos Humanos com status supralegal, estamos falando do controle de convencionalidade. Isso porque esse tratado faz parte do bloco de convencionalidade.
Então, um tratado de direitos humanos poderá ser utilizado como parâmetro ou do controle de convencionalidade ou do controle de constitucionalidade, a depender da sua hierarquia, o que fará com que ele seja parte do bloco de constitucionalidade ou bloco de convencionalidade. Diante de todos esses conhecimentos, podemos resumir da seguinte forma: os tratados internacionais de direitos humanos podem ter duas hierarquias distintas: status de emenda constitucional ou status de norma supralegal. Os tratados de direitos humanos com status de emenda constitucional são aqueles que fazem parte do bloco de constitucionalidade e, por isso, podem servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Por outro lado, os demais tratados de direitos humanos têm status supralegal e são aqueles que fazem parte do bloco de convencionalidade e, por isso, podem servir de parâmetro para o controle de convencionalidade.